Me perguntaram há pouco por que existem diferenças entre os assentamentos de vertentes diferentes da quimbanda. Por que que algumas utilizam o ponto riscado no ferro? Para vocês compreender, é um desenhado no ferro, vários tridentes e outros desenhos, né? Por que que outros cultuam com pedra, com ocutá ou otá? Por que que outros cultuam na imagem, né? E barro e etc, né? Por que que há essas grandes diferenças? Bom, a gente há de entender o seguinte: o assentamento nada mais é do que um amontoado de micro-representações. Quando a gente quer a energia de uma falange, de um campo vibracional, a gente vai até aquele local e busca algum souvenir, alguma peça, algum objeto que tenha memória sobre ele, né, de centenas de anos ou até muito mais, né, milhares de anos. E a gente compreende que ali naquele objeto estão acondicionados por exposição as energias daquele local, né? Ponto de força que a gente chama. E assim que vieram os seres humanos na condição de escravos, né, de África, vieram somente com a sua roupa do corpo, ou nem roupa tinham, né? E enquanto ainda na condição de escravos, esses faziam na floresta, ou nas pedras, ou na montanha, de acordo com a geologia do lugar, essas representações, né, do que seria essa ligação do humano com a sua espiritualidade. Acontece o seguinte: existem bases fundamentais em cima de um assentamento. No caso de Exu, que tem a função de descarregar, né, seja o terreiro, as pessoas ou tudo que ali está, seria necessário então uma barra de ferro ou metal é, enfiada na terra para funcionar como se fosse um para-raios. Essa é a ideia. Acontece que o ser humano, querendo dar o seu toque pessoal, ele transforma essa barra de ferro em vários formatos, né? E um deles é o que é chamado no Rio Grande do Sul de ingé, ou esse ponto riscado desenhado em ferro. Ou seja, a função é a mesma de tu colocar uma barra de cobre ou metal enfiada na terra do que fazer esse desenho todo lá para que cumpra a função ali de para-raios, como eu disse. Na questão de utilizar imagens, né, de gesso ou outro, a ideia é que quando a pessoa vá se prostrar à frente do seu assentamento para cultuar a sua entidade, ela tem ali uma espécie de retrato, de foto, para que se entenda, para que lembre, então, do aspecto, né, dessa entidade. Então, é muito fácil de compreender. Assim acontece também na Igreja Católica e outras religiões que têm ali imagens que vão trazer toda uma explicação sublime no seu entorno, né? Então é o caso, por exemplo, do cristão que tem lá o crucifixo com Jesus Cristo crucificado. Aquela imagem vai lembrar todo o sofrimento que ele teve, né? E assim por diante, né? Cada religião, idem, né? No caso de Umbanda e Quimbanda, a mesma coisa. Aquela imagem ali está para nos lembrar da fisionomia, do aspecto, do comportamento, daquela entidade, né? É, como o Brasil é um país de distâncias continentais, nós teremos muita diversidade em relação a isso. O que dizemos é que o importante é o resultado, né? É que dê certo. Então, a maneira com que cada vertente dessa entende como fundamento, né? É particular de cada uma, tá? Todas irão funcionar. Não existe livro de receitas para assentamento. Mestre João do Chuveludo, façam perguntas.